Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que já está aberto aqui para mim, é 98486-7633, 98486-7633. Você pode abrir no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro, que a gente está lá ao vivo, ou você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, e a gente também está lá transmitindo ao vivo. E eu peço uma coisa para vocês: dá um pulinho no YouTube, vai lá e dá o seu like, dá um pulinho no Facebook, curte, compartilhe, porque é muito importante para a gente, né, esse engajamento, e para outras pessoas também possam assistir a gente, tá certo? Sobre o que a gente vai falar hoje, Clarinha? Hoje o nosso tema é fé. Olha, foi tão engraçado. Quer contar? Ontem eu fui dar uma palestra na Aliança do Divino Pastor. Queria dar um abraço para todo mundo da Aliança do Divino Pastor. E aí eu fiquei assim, eu não sei se eu quero falar sobre o que eu quero falar, sobre o que eu me preparei para falar. Aí ela falou assim, pergunta pro ChatGPT. Na verdade, primeiro eu falei com ela assim, por que você não pega o tema de amanhã da rádio e treina hoje? Você faz o mesmo tema, 2 dias seguidos, é bom que você treina, você pode até ter insights diferentes. E aí ela falou, cara, mas o meu livro está em casa e eu ainda não estudei o tema de amanhã, eu vou ter que estudar hoje ainda. E eu falei, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar pro ChatGPT qual é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que ele mais gosta. E o ChatGPT respondeu fé. O tema de hoje. O tema de hoje. E aí, quando a gente chegou em casa, que a gente foi, né, estudar o tema de hoje, né, e conversar, a gente abriu e era fé, e minha mãe, é fé. Aí eu falei, cara, é fé. O ChatGPT acertou o tema. Eu não sei como. A inteligência artificial já operando. Já, pra você ver. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo aos pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito de todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Essa é uma epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 6. A gente já falou sobre essa epístola aqui, mas Emmanuel repetiu um outro pedacinho, a gente achou interessante falar sobre ela de novo. E aí, Clarinha, o que você acha dessa epístola? É muito profunda essa passagem, né? O tema fé, de uma forma geral, ele é muito importante, ele é muito forte, todo mundo sabe disso, tem muita noção do quanto a fé é importante, mas eu acho que para mim, particularmente, qual é a dificuldade de tratar desse tema? Que foi a primeira coisa que eu pensei. É a dificuldade de ser palpável no nosso dia a dia, de saber como criar essa armadura, de saber como, né, você lidar com ela. Vou explicar melhor, porque...
Por exemplo, teve uma palestra sua que você deu, que você me disse uma coisa que me marcou muito, que a gente estava falando sobre Deus. Quando você pergunta o que é Deus, e aí fala, a causa primária, suprema de todas as coisas. E a dificuldade de você cumprir o primeiro ensinamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque se você tratar Deus como uma causa primária, é muito difícil você amar a Deus. Então, vem Jesus e traz o amor paterno, traz para a nossa realidade, transforma de uma maneira mais palpável. Quando Jesus fala que o amor de mãe é o mais próximo do amor de Deus, a gente consegue se assemelhar a isso, a gente consegue se identificar a isso e começar a amar a Deus através das formas que nós entendemos. E a fé, eu sinto que tem um pouco desse problema também anterior, de você transformar ela palpável no seu dia a dia, porque todo mundo conhece as histórias, qualquer pessoa religiosa que escuta a Bíblia, que lê as passagens de Jesus, sabe o poder da fé, sabe que a fé move montanhas, sabe da importância, é quase uma coisa mágica, uma coisa absurda, assim, linda. E é difícil a gente trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, porque Jesus, numa multidão de pessoas, onde tem centenas de pessoas tocando ele, uma pessoa toca e ele sente a fé daquela pessoa. É uma coisa que, assim, para mim, eu olho para essa passagem e penso o quanto isso é surreal, o quanto isso é profundo, porque ele vira para ela e fala, sua fé te salvou. E as pessoas ao redor ficam, como você sabe, todo mundo te toca, sabe? É uma coisa assim, tá todo mundo tocando em você. Ele fala, não, alguém me tocou. Porque a fé daquela pessoa era tão forte, a fé opera milagres. A fé move montanhas. Você pega as passagens de fé, são coisas tão grandes, né? São coisas tão significativas, que eu tinha muita dificuldade de entender o que é a fé pra gente e como criar essa fé. Porque eu ficava pensando, ontem, quando a gente falou sobre fé, eu fui dormir pensando nisso, pensando, caramba, a fé é o quê? Eu tenho fé, eu acredito. E aí me virou uma chave assim, fé não é só acreditar. Fé não é, eu acredito nisso. Sabe? A fé inabalável, a fé mesmo, eu acho que é você ter uma certeza absurda. E eu não tenho certeza de nada. Então eu comecei a pensar que é uma virtude que demora muito para você alcançar. Que eu, assim, eu tenho fé, eu acho, mas se eu acho, eu não tenho fé, entendeu? Você entende o que eu tô querendo dizer? Faz sentido? Porque eu não tenho certeza de nada, mas eu acredito em muitas coisas. E eu sinto que a gente não consegue ver esses fenômenos enormes e a grandiosidade da fé no nosso dia a dia, porque é muito difícil a gente acreditar não, a gente ter certeza de algo, ser inabalável, sabe? Assim, eu tenho certeza disso. Eu acredito na reencarnação, sou espírita, acredito em tudo que a gente estuda, realmente acredito de verdade, mas eu não consigo te dizer, cara, eu tenho fé, sabe, inabalável. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente criar essa armadura para se proteger, porque se até nas coisas que a gente acredita muito, às vezes a gente não tem fé, entende? Às vezes você não tem fé nem em você. Às vezes você estudou o suficiente para uma prova, você sabe que pode fazer aquilo, mas você duvida de si mesmo. Muito. Né? E quando você duvida de si mesmo, quando se põe a dúvida, você se boicota, você chega lá e o teu cérebro ele começa, não, peraí, eu sei essa resposta, mas por que eu estou na dúvida? É. E se você... É porque nós temos dois tipos de fé. Nós temos a fé humana e a fé divina. A fé humana é essa. É de você acreditar na humanidade, de você acreditar em você, de você acreditar nos seus projetos. E eu acho que para que a gente possa atingir a fé divina, eu primeiro preciso trabalhar minha fé humana. Quando eu começo a trabalhar minha fé humana, o que é? É eu acreditar no bem. Eu acreditar nas pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, mas você acredita em todo mundo. Todo mundo. Uma vez eu escutei assim, todo mundo você acha que é legal. Sim, já me falaram isso também. Não, eu acho e quero continuar achando isso até ela me provar que não é. Por quê? E ainda assim eu vou pensar, um dia ela pode virar, um dia ela vai ser. Porque se eu perder a esperança na humanidade, se eu perder a fé na humanidade, eu não tenho mais nada. Eu não tenho razão para continuar acreditando, né, na evolução humana. Então, quando você está desesperançoso da humanidade, quando você começa a tratar tudo como, esse mundo está horrível, ai meu Deus, olha só o que está acontecendo. O que está acontecendo, está sendo legitimado. Essa palavra legitimada vem muito à minha cabeça desde aquela última palestra. Jesus é o nosso governador, meus irmãos. E ele traça objetivos para a nossa evolução. Jesus traça objetivos para a nossa evolução. Isso tem que ficar claro. Mas ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio. Jesus, como governador, ele sabe, porque não tem peixada no plano espiritual. Ele é filho de Deus e ele já passou pelo que a gente está passando. Só que bilhões de anos antes da gente. Quando a Terra
foi plasmada, ele estava ali plasmando a terra, ele já era um espírito puro. Então, mas ele sabe, em algum momento, é como se a gente estivesse pensando assim, você olha um adolescente, no outro dia eu estava em algum lugar, e aí estava um bando de adolescente com roupa da escola gritando, e não sei o que, aí a minha sócia falou assim, ai, adolescente, né? Eu falei, não era bom? Por que agora a gente se incomoda? Esse frescor, às vezes, né, espalhafatoso, para quem está ali trabalhando, para quem está ali, acha que é demais, mas a gente também era assim. E a gente olha e fala, deixa eles aproveitarem, né, esse momento dessa alegria do nada, de rir de tudo, porque uma hora a maturidade vai vir e isso vai acabar, e isso era bom. Né? Isso era muito bom. Então, Jesus olha pra gente em algumas dessas bobeiras que a gente faz, que não implicam em prejuízo ao outro. Algumas dessas criancices, ele olha pra gente e ri, como a gente ri de umas crianças quando erra uma letra, né? Quando fala algumas coisas que não ofende, mas é engraçado. É isso. Mas ele sabe que em algum momento isso vai acabar, que a gente vai mudar, que a gente vai amadurecer. Quando é que começa a ficar preocupante? Quando não acaba, quando a gente não amadurece, quando a gente não evolui. E aí ele começa a traçar os objetivos e os planos. Por quê? Porque a Terra tem que avançar. E ele, como governador da Terra, ele não pode ficar esperando ao bel prazer aquela criança, aquele adulto. Agora eu vou falar uma coisa que para mim é até polêmico, eu nem deveria falar, mas eu vou falar. Eu vi esses dias uns adultos que se identificam como crianças e aí usam fraldas. E aí, para mim, desculpa, eu não sou terapeuta, mas para mim isso precisava de um tratamento. Porque isso é o típico, né? Cada um pode se identificar como que quiser, mas quando você chega à maturidade, né? Você abrir mão da sua capacidade de ser autossuficiente, de ir ao banheiro sozinho, de trabalhar, de produzir, isso é uma coisa, no mínimo, patológico. E algumas pessoas rindo e tratando aquilo como engraçado ou como normal, quando na verdade não deveria. Então, a gente pensa assim, em alguns momentos, espiritualmente falando, nós somos adultos espirituais que já passamos por uma série de provas e ainda estamos nos comportando como crianças espirituais, querendo ficar ali ainda no vai e vem, no tomar lá da cá, eu quero só pedir, obterei, esse negócio de mudar não, esse negócio de melhorar não. E aí Jesus começa a traçar os objetivos. Ontem a gente estava estudando sobre a transição planetária e a gente percebeu uma coisa que eu não tinha percebido. Eu comecei a fazer um paralelo entre o ano 1000 e o que a gente está vivendo hoje. Por que o ano 1000? Porque no ano 1000, né, a Idade Média começa logo depois da queda do Império Romano, que é no século IV. E aí ela vai até, né, ela vai formando aquela região medieval ali da Europa. E quando chega no ano 1000, o ano ele é chamado como o ano da paz de Deus. Por quê? Porque ele começa a ter um ano de prosperidade, de paz, de agricultura. Era um momento de êxodo. A gente não fala disso, a gente não escreve disso porque já passou. Mas a gente sabe que todas as vezes que o planeta avança, alguns espíritos são afastados. Então tivemos uma bonança ali em algum momento de transição. Logo depois, né, no ano 14, a Terra começa a receber de volta três grandes coisas que eles já tinham sido afastados temporariamente: a fome, a guerra e a peste. E aí no século XV vem a crise de novo, que vai culminar com o quê? Porque toda vez que vem crise, o que acontece? Quando vem crise, vem aperfeiçoamento, vem mudança, impulsiona a gente. Então por que eu falei isso? Porque a gente está vivendo a transição planetária hoje. Ninguém nunca precisa tanto de fé quanto no momento de transição. No momento de paz, está tudo bem na sua casa. Você lembra que Deus existe? No máximo você manda assim, um graças a Deus, vai com Deus, Deus te abençoe. Agradece, né? Obrigado. Mas você só é posto à prova no momento da crise. Você só vai ser posto à prova quando você verdadeiramente estiver precisando do Criador. Então, quando ele fala aqui,
Olha, você não está lutando contra humanos. Eu acho tão linda essa frase, que a gente se lembre que não estamos lutando contra humanos e que a humanidade só vai evoluir quando os humanos pararem de lutar. Porque precisamos nos unir. Precisamos nos unir com uma família espiritual. Tem coisa pior do que uma casa com 3, 4, 7, 10 irmãos, um contra o outro o tempo todo? Imagina o pai e a mãe dessa família, que vê os irmãos brigando o tempo todo, que vê os irmãos sem se falarem, que vê as noras interferindo, os genros interferindo, os netos já não falam com os primos. Então, é Deus olhando de cima e diz: o que foi feito dos meus filhos? Por que eles estão assim? Então, esse momento de que nós estamos passando, esse momento de transição, esse momento de reajuste com a lei divina, ele é importantíssimo. E por que a gente precisa dessa fé? Eu preciso estimular dentro de mim, dos meus filhos, de quem está à minha volta. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Sabe? Eu tenho fé em você. A diferença do acreditar para a fé, ela é tênue, mas ela existe. O que acontece? Uma coisa que você acredita, amanhã você pode deixar de acreditar. Aí eu acreditava nisso, hoje eu não acredito. A fé vem de fidelis, vem de fidelidade. Quem é fiel, porque a fidelidade é uma virtude. E virtudes consolidadas não são perdidas. Então, quando você consolidar a fé, você vai sentir assim: eu não consigo duvidar. Tá dando tudo errado e eu não consigo duvidar. Eu sei que alguma coisa vai acontecer de bom no final, porque Deus, ele tá guiando o meu caminho. Quando você começar a perceber que o que você precisa não é acreditar em Deus, porque enquanto você estiver acreditando em Deus, gente, meus irmãos, eu vou falar para vocês, enquanto eu acreditava em Deus, eu duvidava da minha fé. Mas quando você começa a ser fiel a Ele, quando você começa a falar: olha, não importa o que aconteceu, eu estou fechado contigo. Eu estou fechado, eu sou fiel. Não importa, eu não vou mudar de time, eu não vou mudar de opinião. Eu sou fiel. Você vai começar a criar dentro de você essa fé inabalada que você está procurando. Por quê? Porque essa fé inabalada, ela vem da confiança. Tem uma passagem eu não lembro, agora eu não vou lembrar, não era do The Chosen, não. Eu acho que era daquele filme da Madalena, da série da Madalena. Aquela série da Madalena, eu amo The Chosen, vocês sabem disso. Aliás, eu vejo tudo que é de Jesus. E eu gosto especialmente de séries e passagens que falam sobre a vida do mestre, mas que coloca diálogos que não estão na Bíblia. Diálogos livre inspiração do autor, né? Mas que em alguns momentos você para e pensa assim: ele foi inspirado, porque aquilo podia estar na Bíblia. E eu acho que foi na Madalena. Tem uma conversa de Jesus com Pedro, que Pedro vira para Jesus e fala assim, na série, tá? Voltando, não está na Bíblia, mas a passagem é tão bonita e exemplifica o que eu vou dizer, vocês vão conseguir me entender. Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, eu não consigo sentir essa fé. Porque eu não consigo perceber, sentir Deus no comando e nos ajudando, e essa fé nele o tempo todo. Como é que eu consigo isso? E aí, Jesus pergunta para ele assim: você confia na tua esposa? Aí ele falou assim: confio. Se alguém falasse alguma coisa contra ela, você ia contra ela ou você ia ficar do lado dela? Não importa o que acontecesse, eu ia ficar do lado dela. E aí Jesus perguntou assim: por quê? E aí Pedro fala assim: porque eu conheço ela. E aí Jesus falou: eu conheço o Pai. Então, quando você conhece a Deus, quando você entende a essência do Criador... Eu tive essa conversa há pouco tempo com o Hernani, a gente discute muito em relação à questão da fé, né? E não importa. Se ele falar assim para mim, a diferença básica é você entender que está vindo dele. Isso você tem que duvidar. E João diz isso: não creais em todos os espíritos, experimentai se o espírito vem de Deus. Porque às vezes você pode ser fascinado por um espírito que não está vindo, né, do seu mentor. Então, é importante que você esteja aberto para ouvir, porque senão daqui a pouco você não vive mais esperando alguém fazer a sua vida, não é isso? Eu já cheguei a pegar pessoas em atendimento fraterno que falou: eu vim aqui porque eu quero saber se eu tenho que me mudar para cá. E eu: como assim? Eu estou esperando os guias me falarem. Eu falei: amor, não funciona dessa forma.
Aonde for melhor para você se mudar, porque é mais perto do seu trabalho, porque é fácil, você conseguiu a casa, porque é fácil para você pagar, por outras questões, avalia e escolhe o seu lugar. E Deus vai te orientar o centro espírita, ou a casa, ou a igreja, ou o lugar que você vai frequentar. Não é o contrário, né? Então, Deus não decide a nossa vida. Quando você recebe uma mensagem que está decidindo a tua vida, faz isso, faz aquilo, dificilmente essa mensagem é de um mentor. A mensagem de um mentor é: melhore, faça caridade, olhe seu coração, tenha paciência, tenha tolerância, mas ele não diz faça caridade no lugar tal, fazendo dessa forma, entendeu? É abrangente, ele toca o nosso coração para que o nosso coração, tocado dessa emoção e do amor em movimento, vá buscar ativamente o bem. Nós precisamos mover ativamente esse bem. Agora, essa passagem de vocês não estão brigando com humanos é para a gente entender que existe uma nuvem de testemunhas, como Paulo de Tarso dizia, no plano espiritual, que estão influenciando as pessoas, que estão nos influenciando nessa briga. E do lado de quem a gente quer brigar? No bom combate ou no mau combate? A gente quer ficar do lado de quem nessa guerra? Eu vou falar uma coisa para você. Você pode escolher o lado que você quiser, mas o lado que vai vencer é o lado do bem. Porque o Deus sempre vence. Então, é melhor a gente já começar a amar. É melhor a gente começar a perdoar. É melhor a gente começar a fazer esse trabalho e não ficar preocupado se o outro não está fazendo. Olhar para ele e pensar assim: puxa vida, o que eu posso fazer, né, para tocar o coração dele? Talvez o meu amor, o meu perdão consiga tocar o coração dele. Porque os espíritos dizem que o amor exerce uma atração irresistível. Irresistível. Então, se o amor exerce essa atração, eu preciso aprender a amar. Então, amar, ter fé em Deus é aprender a amar. Quando a gente aprender a amar na sua essência, quando a gente aprender assim: nossa, eu queria muito você aqui comigo, mas é muito melhor para você estar lá e eu vou te amar à distância, isso é aprender a amar. É você deixar de ver os próprios interesses para ver o interesse da pessoa que você ama, do país que você ama, do planeta que você ama. E já chegou no comercial, gente. Foi muito rápido. Não saiam daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de fé. A gente está falando dessa fé que a gente precisa desenvolver, não só a fé em Deus, mas a fé na humanidade, a fé em nossos projetos, a fé no projeto do outro. Às vezes tem gente que tem tão pouca fé que você fala qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer coisa, às vezes mais simples, ela diz: isso vai dar certo, não. Isso eu não... E aí você vai murchando, né? Então, a gente precisa se cercar de pessoas, né, que tenham fé na gente, que gerem essa energia universal, né, de conquista, de realizações, de concretizações. E a fé em Deus. O que é a fé em Deus? É a certeza de que mesmo que você ache que está dando tudo errado, o Criador sabe o que Ele está fazendo, sabe para onde está conduzindo o barco e esse barco vai chegar no porto. É isso. Então, a gente criar essa confiança de entregar nas mãos de Deus, de fechar os olhos e falar assim: Senhor, eu fiz tudo que eu podia, mas daqui para frente me conduz. Porque eu estou confiando, e mesmo que eu mergulhe em águas difíceis, em águas profundas. Então, vamos trabalhar essa virtude dentro de nós, porque ela é muito importante. Eu queria muito mandar um beijo enorme para a Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem. Amo muito vocês. Hoje não é o casal que está aqui, né? Jesus abençoe. Ela sempre é uma das primeiras a mandar. Uma delícia. Ditinha Araújo. Boa tarde, primas lindas. Estou na escuta, amando.
Vocês estão muito inspiradas. Ai, que bom. Já dei o like e compartilhei no programa maravilhoso, como sempre. Obrigado, querida. Lucimar do Flamengo mandou aqui uma mensagem linda com um girassol. Nossa, como eu adoro o girassol. Estou levando aqui para o meu aniversário. Vou até encaminhar essa mensagem para mim. Rosimar Anchieta mandou um boa tarde. Luiz da Ilha do Governador, nosso poeta. Olha aqui que ele mandou assim: todos os dias são dias de nosso aniversário, portanto, parabéns pelo seu aniversário, já recebi. Quando existe uma oração da manhã para todos os dias? Meu Deus, em vosso nome eu me levanto, ergo-me na força que me dás. Abençoai este dia para que possa ser hoje uma fonte de bênção para as pessoas que eu encontrar. Agradeço-vos a noite que passou, pois me concedestes um sono reparador. Estás comigo dia e noite. Tô levando para mim também, Luiz. Tô levando para mim também. Tem uma mensagem aqui. Estou na escuta, gostando muito do programa. Iris, você comemorou seu aniversário durante 15 dias. Foi para Cancún com o Hernani? Não fui. Não. Eu acho que o Hernani está me devendo essa viagem. Eu vou falar aqui que o Hernani está me devendo essa viagem, né? Mas eu vou botar isso na minha lista. Deixa eu vir aqui para o Facebook. Queria mandar um abraço para Maria da Glória Stamile, Kátia Reis, boa tarde, família linda, saudade, está sempre com a gente também. Valéria Ribeiro mandou um boa tarde, Olga Machado, Cris Duarte, boa tarde, meninas lindas, e mandou um monte de girassol. Maria Helena Ramon, beijo grande, Maria Helena, carinho enorme. Maria Fiuza, Ronaldo, ele mandou aqui uma mensagem muito linda. Boa tarde, Iris, aqui é o Ronaldo de São Paulo. Em primeiro lugar, quero te dar os parabéns atrasado, mas não poderia deixar de te desejar muita paz. Gente, estou adorando receber parabéns em junho, eu juro, eu estou amando. Vocês não sabem como eu amo fazer aniversário. Desejar muita paz, saúde, que você continue com essa aura iluminada, iluminando os nossos caminhos. Parabéns por essa família maravilhosa. E um dia, com certeza, vou dar um abraço em todos vocês. Se Deus quiser, com certeza, vai mesmo. Vamos aqui para o YouTube. Queria mandar um abraço para Fabiane Carvalhosa, mandou os girassóis para mim. Marilene Melcide, Tânia Regina, boa tarde, meninas lindas. Iris, seus girassóis. Adelair Lourenço da Silva, boa tarde, que Deus lhe dê sabedoria. E isso é importante, né? Um excelente presente, Adelair. Rosenilda pediu as vibrações, todas as vibrações eu já coloquei na irradiação. Arthur de Duque de Caxias, Iris, fica tranquila, a Clarinha vai representar bem meu mentor espiritual, o Hernani. Já dei meu like. Tá representando, né, Arthur? Está representando. Maria Aparecida mandou um boa tarde, Isabel Smith, Mara Lourenço mandou boa tarde, suas lindas. Gabriela Fernandes, lindas, amo vocês. Hamilton Veloso, que saudade, fiquei, como dizem, no vácuo há 2 semanas, para ser mais correto, fiquei com a mão no alto, ao ponto de entender e enviar um feliz aniversário. Ai, que lindo, nossa, obrigado. Agora é real, feliz aniversário. Ai, gente, acho que eu nunca mais vou faltar no meu aniversário. Eu tinha que estar aqui. Denise Andrade, boa tarde, amando vocês, que bênção, Denise do Maracanã. Eliane Fátima Carvalho Dutra, boa tarde, adoro esse programa, já dei meu like, quem não deu, passa lá e dá o like. Vera Lúcia Leite, boa tarde, amadas, parabéns, Iris, maio passou, mas continuamos vibrando. Sim, eu quero mandar um abraço para todos os aniversariantes de maio e de junho, né? Não é só o meu aniversário que importa, todos os aniversários. Celebrar a vida, né? Mais um ano, mais uma conquista, novo ciclo. Paulo Sérgio Amaral, boa tarde, família bonita. Como vocês fazem este exemplo ao vivo da família cristã espírita, que existe e fortalece, como disse Clarinha, o exemplo da fé no raciocínio. Quem ouve e vê, sigamos Jesus. Viu, Clarinha? Mary Cris, paz e bem, lindas. Carmen Rocha, abraço fraterno para você, Iris e Clara. Boa tarde, já dei meu like, desejo que os ouvintes também deem o like. Eu também desejo muito. Arthur Santos, Hernani, bota as barbas de molho, Clarinha vai tomar sua cadeira. Excelente palestrante.
Jussara de Souza Freitas, vendo vocês, meus amores, sim, a fé cura, salva. Foi minha fé em Jesus que me curou e me salvou. Um beijo grande. Jussara é uma amiga querida, queridíssima. A filha dela estava com a gente ontem na palestra. Lucimar da Silva Nascimento, deu like 7, que legal. Eudineia Matos, boa tarde, paz a todos. Lindas meninas, que Jesus nos conduza na sua paz. Ela é de São Gonçalo. Vera Lúcia Leite, a fé remove montanhas, principalmente aquelas montanhas de angústia, de ódio, de rancor. A fé remove isso, gente. Se você traz do coração apertado, porque você acha que você foi injustiçado, se você traz o coração com dor, a fé remove isso. Pede o Pai assim, fala: Senhor, eu não quero esse sentimento, me ajuda a me livrar desse sentimento. Eu garanto a vocês que vocês vão se livrar. Eu garanto a vocês. Quando a gente pede assim, me ajuda a fazer o outro melhorar, aí não funciona não. Porque eu não posso pedir pelo outro. O outro é que tem que querer melhorar. Mas quando eu peço assim, me ajuda a lidar melhor com o outro do jeito que ele é, a não me sentir magoado, a saber perdoar, a saber responder, eu começo a responder diferente e aí eu acabo impactando essa energia para o outro acaba melhorando, mas por outro motivo. Porque quando você vai e dá amor, você acaba recebendo amor, né? Clarinha, lê Emmanuel aí, senão eu começo a falar aqui. Emmanuel, como diz o teu pai, a cadeira dele está vazia, ele não vem. Tá. O escudo. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, Efésios 6,16, que foi isso que a gente leu agora. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos, para exemplificar, as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou que usemos o escudo da fé acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis e inflamados do veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E, se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. A fé realmente é uma armadura, né? É o que protege a gente das coisas que vêm, né? Da vida diária. Por que você acha que a fé é uma armadura? Uma pergunta difícil, porque ela, quando a gente acredita numa coisa melhor, né, quando a gente acredita que Deus está no controle, qualquer coisa pode vir pra gente, mas não vai abalar a gente, porque a gente sabe que no final a gente sabe que vai dar tudo certo, porque mesmo que esteja fora do nosso controle, mesmo que sejam coisas externas, Deus sabe de tudo, Deus não dá um fardo maior do que a gente não consegue carregar, né? Então, quando a gente tem essa fé, quando a gente acredita nele, quando a gente entrega a nossa vida, a gente sabe que vai ficar tudo bem e a gente passa pelas dificuldades talvez com mais leveza do que a gente passaria. A gente sai do desespero. É. A armadura da fé é tirar você do desespero. Porque se ela tira você do desespero, o que acontece? Você vê as coisas com mais clareza, você resolve as coisas com mais clareza. Você consegue perceber melhor como é que estão lançados os dados daquela situação. E você começa... Olha, uma coisa muito comum, às vezes numa mesa de discussão, até na família, na empresa, no trabalho, tá todo mundo inflamado ali discutindo. Você sai, vai beber uma água, vai tomar um café. Nesse meio do caminho você já volta e vê as pessoas discutindo. Você está fora da mesa. Você começa a observar outras coisas. Você começa a ver o que você não estava vendo. Por quê? Porque no meio do calor da emoção, você não consegue enxergar saídas que quando você está de fora, você enxerga. Então a fé, ela te tira do desespero. Ela te tira desse calor. Se você sabe, através da fé,
olha, eu não sei por que está acontecendo, não é, a hora não é essa de perguntar isso. Vocês já pararam para pensar que uma pessoa, às vezes, uma pessoa não, várias pessoas, que o mundo é feito disso, né? Perde alguém que ama e tem que resolver tudo. E vai lá, vai resolver. Quando você para para pensar, gente, se eu perder meu pai, se eu perder um filho, eu não sei o que vai acontecer, eu vou cair duro e vou morrer junto. E não acontece isso. Você vai lá, você vai no enterro, você vai isso, você faz aquilo. É como se você estivesse numa apatia temporária. Como se o teu cérebro aí não tivesse processado o que está acontecendo. E você vai processar esse luto ao longo, né? A psicologia estuda isso ao longo, né? Dos meses, dos dias depois e às vezes anos. A fé, ela te dá essa proteção, mas não apática. É a proteção esperançosa. É a proteção de, filho, vai que eu estou junto contigo. Então, quando você associa essa tua necessidade de resolução, né, em determinados problemas, a verdadeira vida, que é a vida espiritual, você absorve isso e fala, olha, não sei por que está acontecendo, mas está acontecendo da maneira que tinha que acontecer, porque Deus é Pai, porque Ele me ama, porque eu sou importante para Ele, eu sou importante para Jesus. Nós somos importantes demais para Jesus. E isso não é pouca coisa não, meus irmãos. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, quando a gente começar a duvidar, a vacilar, quando a gente tiver aquele coração angustiado, eleva teu pensamento, chama Jesus. Porque a melhor maneira de resolver qualquer questão é entregar nas mãos dele aquilo que a gente não consegue resolver. Esse é o escudo. Beto Orlando do Rio Bonito, um abraço para vocês aí, Quinta do Evangelho. Iris e Clara, meninas lindas. Eu entrei pro hall das meninas, já estou adorando. Cláudia Albuquerque do Meia, bênção a todos, dirigindo em tempo integral. Hoje já dei meu like, puxa, que legal. Silvia Maria Rodrigues mandou aqui, ela mandou a contribuição da rádio, muito importante, ajudar a rádio é muito importante. Um beijo grande, que Jesus te abençoe, Silvia. Elizabeth Coutinho, já dei meu like, estou na escuta aqui em São Gonçalo. Sabiniano Maia, é isso, fé raciocinada, viva Jesus sempre, adoro isso. Paula Geraldo, boa tarde meninas, vocês são lindas. José Eduardo, por aqui em Franca, São Paulo, com vocês, paz e luz. Tão bom ver que a gente está se comunicando, né? A internet fez isso com o Brasil todo e até com o resto do mundo, né? Isabel Smith, um abraço, já botei todo mundo na irradiação. Marco Antônio Siqueira Coimbra, boa tarde, passando para deixar meu like. Ju Pradu, boa tarde, Campinas, São Paulo, na escuta. Lorizene Garcia da Silva Carmo, boa tarde, lindas, vocês são maravilhosas, tal mãe, tal filha. Isso te lembra alguma coisa? Gilmore Girls. É uma série que a gente gosta, que é uma mãe e uma filha, né? Estão na escuta, muito obrigada por mensagens tão maravilhosas, já dei meu like. Rogéria Tavares, paz e luz a todos. Ricardo da Silva, muito obrigado, minhas irmãs queridas, excelente reflexão, tenham uma excelente tarde. Maria do Carmo Soares, vibrações positivas, já botei todo mundo nas vibrações. Consuelo Cabral, peçam likes, linda informação sobre a certeza de ter gente nos ajudando. Ai, que lindo isso. Estela Rocha, linda e maravilhosa tarde para todos. Todo mundo que pediu, acho que aqui eu já falei tudo, todo mundo que pediu irradiação, eu coloquei na irradiação. Deixa eu vir aqui eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar um pouquinho mais sobre todas as formas que a gente tem para aumentar a nossa fé. Eu sei que às vezes a gente é tão vacilante na fé, porque a gente foi calejado, porque a gente foi magoado, porque a gente se decepcionou. Muitas vezes a pessoa, quando se decepciona muito com a vida, às vezes não consegue, né, enxergar a bondade de Deus no dia a dia. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, assim, de todo o meu coração. Quer falar alguma coisa, Cintia? Vou dar um conselho que eu uso pra mim. Não sei, talvez alguém esteja precisando. Tem uma oração chamada Oração da Serenidade, que eu até pesquisei mais cedo e ela estava nos meus históricos, então faz bem.
A oração da serenidade diz o seguinte: concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Toda vez que você tem um problema, que eu tenho, né? Quando eu tenho um problema com uma pessoa específica, ou quando tem, seja com seu chefe, seja com seu vizinho, seu marido. Ou da vida mesmo. Da vida mesmo, né? No cotidiano, às vezes até em família, e você tá sempre batendo na mesma tecla, sempre nos mesmos problemas. Eu paro, eu respiro e eu tenho essa oração nas minhas notas. Eu pesquisei ela hoje mais cedo, porque é sempre bom você lembrar de coisas que você não pode mudar. Coisas que... E saber distinguir uma das outras, isso é o que é o mais importante, né? Você saber que você não pode mudar o outro, que as atitudes dele vão ser as atitudes dele, que você não tem controle sobre o livre-arbítrio dele, mas que você pode mudar como você se sente sobre isso, como você vai receber as atitudes dele, o seu tratamento em relação a ele. Então, e ter fé, né? É bem voltado para isso, né? Para essas aflições. Não perder a fé na humanidade, não perder a fé nas pessoas que você ama, na sua família, até nessas pessoas mesmo. Não perder a fé que essa pessoa pode melhorar. Não perder a fé humana, né? Que é a que a gente mais trabalha no dia a dia, né? Que foi o que eu falei no início, que é difícil para mim ter essa referência da fé divina. Mas a fé humana está muito presente, né? Então, quando tiver uma dificuldade muito grande, é parar, respirar fundo, ler essa oração, que é uma oração da serenidade. Se você colocar no Google, em qualquer lugar, vocês vão achar. Respirar fundo, saber distinguir muito bem isso. E para que você também não deixe de lutar quando dependia de você. Pois é. Por isso que é importante você saber distinguir. Porque senão você fala assim, eu tô aqui esperando Deus resolver. E isso ele não vai resolver. Não isso vai. Você tinha que resolver. É aquela história, né? Tinha uma historinha que a pessoa tava numa enchente no telhado. E aí falava assim, Jesus vai me salvar. Aí passa o barco e ele falou, não, tô aqui esperando Jesus. Passa o avião, tô aqui esperando Jesus. Passa o helicóptero, tô aqui esperando Jesus. Aí ele morre. Aí chega lá, Jesus, mas o senhor disse que ia me salvar, eu confiava tanto no senhor. Eu falei, meu irmão, eu mandei barco, mandei avião e você não entrou. Né? Eu fiz de tudo. Então, em alguns momentos, depende realmente da gente. Eu vi uma cena, né, com toda essa tragédia do Sul, muitas coisas lindas aconteceram também, né, do povo ajudando, das pessoas ajudando, de se solidarizando. A gente viu muita coisa ruim, mas a gente viu muita coisa boa. E isso é lindo. E aí eu vi uma cena que um cachorrinho estava preso, o rapaz estava passando né, para ver se tinha sobrevivente, e ele viu que alguma coisa se mexeu, achou que era sobrevivente, ele viu que era um cachorrinho dentro da janela, né? E ele não conseguia chegar até lá. E aí ele joga alguma coisa, quebra a janela, o cachorrinho se assusta no primeiro momento, imagina, já tinha acontecido várias coisas, alguém quebra a janela, mas aí ele olha pro cachorro e começa a falar, vem nadando, e ele falando, o cachorro olhou, e ele pulou a janela e foi nadando até ele, mesmo depois de dias, né, com fome, com frio, preso. Então aquele animalzinho, ele olhou para ele, sentiu a doçura, né? Não, ele veio para me ajudar, e ele confiou e ele mergulhou. Ele estava num lugar seco e ele mergulhou, né? Depois de ter visto a pedra na janela. Então, gente, é que a gente tem a fé desse cachorro. É que a gente pensa, olha, mergulha, sabe? Olha, sente a oração, sente o coração, sente a oração divina passando pela gente, porque Deus está o tempo todo falando, vem meu filho, vem. E a gente trava, a gente não vai. Tá na dúvida, entra numa igreja. Tá na dúvida? Não tem centro espírita do lado da sua casa? Você viajou. Tem gente que fala assim, eu viajei e deixei de ir à casa espírita. Por quê? Procura onde você estiver. Todo lugar tem uma igreja. Entra, assiste uma missa, ajoelha, reza. Seja uma igreja católica, seja uma igreja evangélica. Deus está em todos os lugares. Vamos parar de prender Deus num cubículo. Deus não está num cubículo, não, está no nosso coração, está na nossa alma, ele não está preso, ele está em todos os lugares. Então você escuta Deus através de todas as vozes, né? Se alguém fala assim para você que Deus te abençoe, aceita que Deus te abençoa. Não interessa que seja o Deus da maneira como você entendeu que ele seja. É bênção, então aceita a bênção. Onde duas pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Ali eu estarei. Então, vamos buscar essa fé dessa forma, de olhar ali o outro como aquele cachorrinho olhou aquele homem e falou assim, olha, é Deus mandando alguém me buscar. Então, nas dores da nossa vida, às vezes a gente está assim e a pessoa chega, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa, tá tudo bem? E você olha e sente às vezes necessidade de falar, não tá. Então fala.
Ela pode não ser a pessoa indicada? Pode. Às vezes você vai errar, Deus vai ter que mandar outro, porque às vezes Deus usa a gente como mensageiro e a gente falha. Quantas vezes Deus fala para você assim, liga para fulana, liga para fulana, liga para fulana e você não liga? Porque fulano vai falar demais, porque você não tem tempo. Às vezes Deus quer usar a gente e a gente não aceita. E aí ele vai atrás de outro, porque Deus não cansa de chegar até a gente. Não tem caminho difícil para Deus. Quem ajuda o ser humano é o outro ser humano, mas ele ajuda intuído pela vontade divina, pelo amor. No Evangelho ele fala muito sobre o espírito de caritar, né? O espírito da caridade, que nos envolve, que nos inspira. Vai, faz o que tem que ser feito. Vai. Não tenha medo de ser o agente da vontade divina. Não tenha medo da pessoa falar assim, eu vou me meter na vida dele. Eu me meto na vida de todo mundo. E não tem nenhum problema se a pessoa falar assim, para de se meter na minha vida. Desculpa, eu vou parar. É isso. Tá tudo bem. Se o teu móvel for bom, se a tua vontade é ajudar, não tem problema que a pessoa fique irritada e te dê um passa fora. Entenda isso como uma maneira reativa dela, mas fala assim para ela, mas a hora que você quiser eu vou estar aqui. Independente disso, eu vou estar aqui. Porque nós precisamos nos unir para ajudar o outro. E quando eu falo nos unir para ajudar o outro, não é só ajudar, vamos arrecadar e vamos mandar. Não, é ajudar a ouvir, ajudar a saber se está tudo bem. Ver aquela pessoa que às vezes não vai à casa que você frequenta e ninguém se preocupa em mandar uma mensagem, está tudo bem, por que você não está vindo? Precisa de uma carona? Quer uma ajuda? É insistir. Acabei de me lembrar agora, a Laíde, eu vou te buscar em casa. Ela acabou de mandar um coração pra mim. É verdade, ela que ela não tem ido. Porque não eu vou te buscar hoje, Laíde, eu vou te buscar. Então é muito importante, porque às vezes a pessoa não sai do teu coração, Laíde não sai do meu. E ela não sabe, ela não alcançou isso, ela não sabe. Porque você não teve a oportunidade de falar para ela, você fica, poxa, quanto tempo que a Laíde não vem, quanto tempo, e fala, mas não parte para ação, né? Não parte para aquele... Então é muito importante. É importante que a gente, nesse momento, que a fé seja isso, que a gente viva a fé de Jesus seguindo os ensinamentos do Mestre. E a fé de Jesus é essa. Por que ele tinha fé que o Pai ia resolver, que o Pai ia fazer? Porque ele conhece o Pai. Então, qual é a melhor maneira da gente ter fé? Conheça Deus. Conheça Deus. Entenda quem é Deus. Traga a essência divina para a sua vida. Porque a hora que você entender o que é Deus, a hora que você vai perceber que Ele nunca, em hipótese nenhuma, Ele vai te abandonar. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei a dificuldade da sua prova, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento, vai até Jesus, que Ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.